É claro que para comentar esse assunto a gente tem aqui no nosso estúdio Thaís Herédia, nossa analista de economia, em breve âncora da CNN Brasil. Thaís, boa noite. A gente, claro que está nesse otimismo, a gente está feliz com esse encontro, com essa possibilidade de que os dois países voltem a conversar como duas nações amigas. E como sempre foram assim. Mas você percebe riscos, você percebe, como a gente vinha falando desde o começo dessa crise, uma cautela ainda é necessária. Totalmente, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Existe, sim, um alívio com esse encontro? Existe. Mas a palavra que eu ouvi hoje foi uma cautela ou uma cautela não, um otimismo que não é um otimismo cauteloso, é um otimismo realista, porque a complexidade das coisas que precisam ser resolvidas continua. O Brasil ainda está sob dois movimentos técnicos, puramente técnicos, legais dos Estados Unidos, além da tarifa de 40% acima dos 10% geral, que são as seções, a seção 301 e a seção 232, que tem impactos diretos em vários setores que o Brasil atua nos Estados Unidos. Então, tem coisas práticas para serem resolvidas, tem processos práticos para serem resolvidos. Acho que essa apuração do Caio, né, de que, levando em conta outros movimentos que o Trump já tinha feito, havia sim uma expectativa de que talvez ali ele dissesse, escuta, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente conversa, suspende, que é o que ele fez com outros países. E aí, vamos dar uma olhada aqui, Márcio, eu conversando hoje com empresários, eu perguntei para todos o seguinte, tá bom, eu já entendi o que vocês acharam, mas o que vocês estão vendo para frente? Quais são os riscos que o Brasil enfrenta agora nessa negociação, em que o fator político mais, vamos dizer assim, mais difícil, porque ele é quase personalizado, ele, de alguma forma, ele saiu da mesa. A primeira questão é o seguinte, o quanto o Brasil será prioridade nos Estados Unidos? O Brasil vai disputar muita atenção com os temas do lado de lá. Por exemplo, com a China. Por exemplo, Estados Unidos com o Canadá, México, com a própria comunidade europeia. Então, assim, até um empresário que está em Washington me disse assim, Thaís, aí no Brasil foi só o que a imprensa e vocês falaram o dia todo. Aqui, 2, 3 linhas, porque o interesse é maior. É óbvio que há setores ultra interessados em rever a condição do tarifaço para o Brasil, mas ainda assim, nós vamos precisar entender o seguinte, o quanto que isso vai estar na fila de prioridades de todos os acordos que o Trump faz sem a contenda, sem o bode político. Né? E aí, por isso, a preocupação com o timing, porque quanto tempo vai levar? Porque se demora muito, perde-se o mercado. Essa é uma preocupação, por exemplo, do setor de máquinas e equipamentos. Se os empresários brasileiros perderem os americanos como clientes e os americanos encontrarem um substituto, como é que faz para voltar? O cara já se organizou, já fechou o contrato, né? E agora? Então, a priorização, o quanto isso vai consumir de timing, de tempo para essa conversa e aí sim a complexidade dos desafios. Então, assim, vencendo a lista de prioridades, conseguindo um timing bom para a negociação, a complexidade dos temas que vão ser demandados, dos dois lados, porque a agenda de Brasil ela é um pouco mais clara. Mas a agenda dos Estados Unidos não é, porque os temas são muito abrangentes. Há etanol, há terras raras, há big techs, há PICs, né? Esses que estão na seção 301. Então, a preocupação toda está o seguinte, tá bom, agora que a gente deixou de ser o único por um motivo político, assim, declarado pelo presidente americano, que a gente chega na mesma condição que tantos outros países conseguiram negociar com os Estados Unidos, com abertura para diálogo e tal, qual vai ser a solução que a gente vai encontrar, em que tempo, qual é a lista, qual é o lugar de prioridade que o Brasil vai encontrar nessa discussão, Márcio. O tempo tudo. Você veja que esta semana a gente já podia ter negociação acontecendo, mas não acontece por quê? Porque o presidente americano foi para o Japão e depois vai para a China. Ou seja, o foco está ali naquela viagem, naquele momento. Quem sabe na semana que vem a gente consiga retomar o diálogo, retomar essas conversas. Mas eu entendo a cautela realista. Não, otimismo realista. Otimismo realista, perfeito. Obrigado, Thaís Herédia.